Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 145 Rivais Eternos. Chegando na sala onde estavam suas esposas, Victor abriu a porta e entrou na sala junto com Kaguya, que o acompanhava desde que terminou seu treinamento. Oh! Ele olhou em volta e viu que Ruby e Sasa não estavam em casa. Ele usou seus poderes oculares e viu que Natalia e Maria também não estavam em casa. Até June foi para algum lugar. Querida, você terminou seu treinamento? Violette olhou para Victor. Sim. Victor olhou para Violette e perguntou, onde estão Ruby e Sasa? Ah, eles tiveram que resolver alguma coisa. Mas não precisa se preocupar. Natalia foi com Ruby enquanto Maria saiu com Sasa. Violette não falou muito. Victor levantou uma sobrancelha quando Violette não falou muito. Eu não vou me aprofundar no seu negócio, mas se você precisar da minha ajuda, é só me chamar. Ele também tinha algumas coisas que queria discutir sobre Maria. Ele não achou uma boa ideia deixar Maria sozinha com Sasa, mas decidiu não mencionar isso. Suas esposas não eram crianças. Eles eram adultos e podiam tomar suas próprias decisões. Sasa definitivamente sabia que não era uma boa ideia ter Maria acompanhá-la. Se ela tomou a decisão de sair mesmo sabendo disso, essa foi a escolha dela fazer. E Victor sempre respeitaria as decisões de suas esposas. Mas isso não significava que ele não se preocuparia com Sasa. Nós sabemos. Violette sorriu gentilmente. É bom que você saiba. Victor exibiu seu sorriso habitual. Mestre, eu vou pegar suas roupas. Kaguya de repente falou. Obrigado, Kaguya. Victor exibiu um sorriso gentil. Ele então se aproximou de Kaguya e sussurrou em seu ouvido. Quando você voltar, quero que você entre na sombra de Sasa. Kaguya arregalou os olhos um pouco, mas logo ela se curvou e saiu da sala. Ela entendia a preocupação de seu mestre e sabia que era seu dever como empregada a garantir que tudo corresse bem. Violette olhou para o estado das roupas de Victor, lambendo os lábios e engolindo um pouco. O que é isso? Você está me tentando? Porque se esse é o seu objetivo, eu posso te dizer que está funcionando. Seus olhos estavam brilhando vermelho sangue. Ela estava olhando para Victor como se ele fosse um pedaço de carne muito saboroso. Oh! Victor deu um pequeno sorriso. Minha esposa é uma pervertida, hein? Você tem algum problema com isso? Violette bufou. Você me vê reclamando. Eu gosto assim. Violette virou o rosto e disse. Bom. Por alguma razão, ela se sentiu um pouco envergonhada. Só um pouco. Ah! Victor riu gentilmente. Vou levar Zack ao veterinário agora. Você vem comigo? Os olhos de Violette se contraíram. Você vai ao pet shop do seu amigo de infância? Sim, claro. Nesse lugar o serviço é gratuito, e quero ver meus amigos também. Eu me pergunto qual será a reação deles ao ver minha mudança. Victor não estava tão preocupado quanto com seus pais. Nesse caso, eu vou. Violette se levantou do sofá. Victor e Violette caminhavam em direção ao pet shop de seu amigo de infância. Ao longo de sua curta jornada até o pet shop, eles caminharam de mãos dadas enquanto conversavam entre si e faziam pequenas brincadeiras. Eles pareciam apenas mais um casal normal. Isso se você ignorasse o terno preto bastante caro de Victor, e as roupas de Violette que eram semelhantes em aparência ao cosplay gótico. E o gato que estava nos ombros de Victor. Miau, 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 miau. Tradução: fiquei tão entorpecido, não posso sentir você lá. Tornei-me tão cansado, muito mais consciente. Ele era um gato muito culto. Olhando para a roupa de Victor, Violette se lembrou de algo que queria falar com ele. Querida, por que você usa esses óculos? Bem, esses óculos foram os óculos que Skatashi me deu. Os olhos de Violette tremeram por alguns segundos, mas logo sua expressão voltou ao normal. Além disso, eu sou muito preguiçoso para usar lentes de contato para esconder meus olhos vermelhos. Victor lembrou que June lhe oferecera lentes de contato, mas não viu necessidade de usá-las. Afinal, ele só usava os óculos que Skatashi lhe dava quando estava em público. Nenhum humano normal tinha olhos vermelhos tão profundos e, embora fosse melhor escondê-los, usar lentes de contato quando mal saía em público parecia um incômodo desnecessário. Entendo. Violette entendeu os motivos de Victor e ela sabia que seu marido respeitava muito Skatashi. Miau. Violette olhou para Zack que estava meando muito. Qual é o problema dele? Ele está com dor? Por que ele está meando tanto? Ah, claro que não, ele está apenas se divertindo.
Victor riu um pouco divertido. Violette não entendeu nada. Chegando em frente ao pet shop, Victor olhou para a placa aberta e entrou. Bem-vindo. Edward olhou para Victor, com a boca aberta. Sup, Ed. Victor riu. Vê Victor. Edward praticamente gritou. Ei. Victor fez um pequeno gesto com a mão. Ele olhou para Edward estranhamente. Está tudo bem você gritar assim? Você não tem clientes? Sim. Nós fizemos. Minha irmã estava cuidando de alguns cachorros recentemente, mas os clientes já vieram buscá-los. Eu vejo. Hugo. Este lugar cheira a cachorros. Violette levou a mão ao nariz. Bem, isso é um pet shop, claro que vai cheirar a cachorro. Victor falou em voz baixa. Violette olhou para Victor com a boca aberta, um pouco chocada. Ele não entendeu minha dica. Ou ele não quer pensar nisso. Acho que ele não quer pensar nisso, afinal, ele gosta muito dos amigos. Ela pensou. Edward olhou para Violette. No momento em que reconheceu a mulher, à sua frente, todo o seu corpo congelou por alguns segundos. A princesa do clã Snow. Ele pensou. Edward, você disse Victor. Ele voltou. Leona apareceu de repente, olhou em volta e logo seus olhos pousaram em um homem alto. E aí, Leona? Victor riu. Vê Vic. Ela mordeu a língua. PFFT, não precisa ficar tão chocado. Como não ficar chocado? Leona praticamente gritou. Transformar-se em vampiro mudou tanto. Ele parece uma pessoa completamente diferente. Ah, isso é compreensível, eu acho. Victor coçou a bochecha. Fique. Leona estava prestes a dizer alguma coisa, mas parou de falar quando viu uma mulher com longos cabelos brancos que chegavam ao chão, corpo curvilíneo e vestindo roupas góticas. Herdeira do clã Snow. Leona pareceu rosnar por alguns segundos. Miau. Tradução, sup, cadelas. Zack apareceu no ombro de Victor e levantou a pata. Ah, você trouxe Zack também. Eduardo disse. Sim, eu viajei por alguns meses, e ele aproveitou esse tempo para ficar sem tomar banho. Ele fede. O rosto de Victor distorceu um pouco. Miau. Tradução, liei. Bem, a maioria dos gatos não gosta de tomar banho. Você está certo. Ei pessoal, vocês podem resolver o problema com a internet? A internet neste lugar é muito lenta. Fred apareceu de repente e falou em voz alta. HMM. Quem é esse homem alto que parece um riacho? De alguma forma eu sinto vontade de bater nele. Oh! Victor olhou para Fred e deu um sorriso nostálgico. E aí, Fred? Você ainda está trancado em seu quarto procurando pelo seu tesouro sagrado? O tesouro sagrado, que Victor estava falando, era uma espada lendária que poderia ser encontrada em um Morpeg. E por que esse item era um tesouro sagrado? Foi porque o item era forte. Errado. Foi porque o item deu status no mundo do jogo. Errado. A resposta correta é, a espada tinha a função de se transformar em uma NPC feminina muito bonita. E como um homem de cultura, Frey definitivamente queria aquela espada para si. A espada era única. Havia apenas um em cada servidor. Frey engasgou um pouco. Como você sabe disso? Eu só falei disso com Vic. Você ainda é rápido para descobrir as coisas como de costume. Victor riu divertido. Como seus outros amigos, ele conhecia Frey desde pequeno e, desde que se lembrava, Frey sempre teve esse tipo de personalidade. Ele era um homem gentil e inteligente. E apesar de ter gostos questionáveis, ninguém em seu círculo de amigos o julgou por isso. Afinal, a maioria dos amigos de Victor também gostava de anime. Eles só se sentiam desconfortáveis às vezes porque ele levava seu hobby ao extremo. Houve uma vez em que ele gastou cerca de $5.000 apenas em coisas relacionadas a anime. Proclamou-se um homem de cultura, embora Victor não soubesse o que era isso. Este é apenas um segredo de Victor, mas ele admirava Frey pouco quando eram mais jovens. Afinal, o homem sempre foi fiel aos seus desejos, e nunca se importou com o que as pessoas diziam sobre ele. De certa forma, ele era um cara incrível. Eu pensei que a transformação de vampiro tinha acabado quando você jogou contra Luan, mas esse não parece ser o caso. Fred falou de repente. Leone e Edward se beijaram. Este homem, ele não poderia ser um pouco mais sutil? O sorriso de Victor morreu. Ele tirou os óculos e olhou para seus amigos com seus brilhantes olhos vermelhos sangue. O que é aquilo? Leone e Edward estavam se sentindo desconfortáveis quando olharam nos olhos de Victor.
Eles sentiam que não podiam esconder nada daqueles olhos. O mundo de Victor ficou vermelho sangue. Ao olhar para Edward e Leona, ele viu uma estranha energia esverdeada cobrindo seus corpos. Quanto a Fred, Victor apenas viu seu coração bater, evidência de que ele era apenas uma pessoa normal. Um humano. E provavelmente dois. Victor estava prestes a dizer algo, mas Leona interrompeu. 2 lobisomens. Os olhos de Leona e Edward brilharam azul celeste. O que? Eram lobisomens? Eles eram a raça que se dizia ser o oposto dos vampiros. Se olharmos para isso como se fosse um jogo, os vampiros seriam os magos que tinham uma imensa quantidade de poder mágico, enquanto os lobos eram os guerreiros que tinham muita força física e resistência. Claro que isso não era tudo. Ambos os lados tinham suas peculiaridades e fraquezas também, mas o conhecimento comum de toda a comunidade sobrenatural era: vampiros e lobos eram eternos inimigos, rivais, eles nunca se dariam bem. E Victor sabia dessas coisas. Mas a questão era, Victor se importaria com isso? A resposta foi obviamente não. Ele sempre fazia o que queria, quando queria e como queria. Tradições e regras, limites impostos por outros, sempre seriam coisas que Victor ignorou. Victor exibiu um grande sorriso distorcido que exibia todos os seus dentes afiados. Isso é interessante, interessante mesmo. Suspirar. Violette suspirou, ela já sabia onde isso ia dar. Victor pegou Zack e o entregou para Violette. Miau. Zack olhou para Violette com um olhar desconfiado. Violette ignorou o olhar do gato, afinal, ele era apenas um gato, certo? Certo. Lentamente, Victor caminhou em direção a Edward. Vencedor? Edward não entendeu a reação de Victor. Ele esperava algo mais amigável. Afinal, ele conhecia seu amigo, ele sabia que Victor não se importaria com esse pequeno segredo, mas a reação de Victor agora era muito estranha. Mas antes que pudesse distinguir alguma coisa, sentiu um soco bater em seu rosto. Boron. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 146 O Clube Perdido. Brooklyn. Na frente de uma boate, um carro de luxo todo preto estava estacionado na beira da estrada. O Clube Perdido, Natalia murmurou enquanto olhava para a placa gigante. Sim, esta é uma das únicas zonas neutras nesta cidade. Ruby, que estava no banco de trás do carro, respondeu. Zonas neutras, um lugar onde todas as raças sobrenaturais podem interagir, desde que não causem problemas. Natalia olhou para Ruby. Lady Ruby, você percebe que isso é apenas uma ilusão que eles criaram, certo? No mundo sobrenatural, não existiam zonas neutras. Um conflito pode ocorrer a qualquer momento, especialmente quando várias raças estão envolvidas. Sim, eu sei. Mas neste lugar, há uma bruxa antiga que pode me ajudar com o que eu preciso. Ruby pegou uma maleta, que estava ao lado dela, abrindo-a para encontrar um roupão completamente preto. É em momentos como esse que eu invejo os poderes de Violette, Ruby reclamou enquanto começava a se cobrir com sua capa. O manto preto era uma ferramenta mágica de corpo inteiro que servia para cobrir um vampiro. O efeito do manto era simples, impedia que a luz do sol passasse pelo manto e causava uma pequena ilusão para cobrir a aparência original do usuário. Se alguém olhasse para Ruby, veria sua aparência original, mas, na realidade, ela estaria vestindo uma capa sufocante. Eu odeio isso. Esses eram os sentimentos honestos de Ruby, e apesar de usar roupas assim por um longo tempo, ela ainda não gostava. Natalia não disse nada, apenas abriu a porta do carro e saiu, caminhou até a porta de Ruby e abriu. Terminada de vestir a capa, Ruby saiu do carro. Agora céu aberto, ela olhou para o céu e viu a luz do sol, mas apesar disso, ela não estava sentindo nada, nenhum calor, nenhuma sensação de pele queimando, nada. Suspirar ela suspirou, um pouco aliviada. Ela não queria sentir sua pele queimando. Apesar de ter sido treinado para suportar tanta dor, ainda não era uma sensação agradável. Ela olhou para frente e disse, vamos. Sim, Lady Ruby. As 2 mulheres caminharam em direção ao clube e, no momento em que entraram pela porta, um segurança olhou para as 2 mulheres. Ruby tirou a capa e a entregou a Natalia. Nome. O segurança falou. Ruby Scarlet, esta é minha empregada pessoal, Ruby falou em um tom frio. S. Scarlet. O guarda lutou para processar o que tinha ouvido de Ruby. Isso porque o dono deste estabelecimento sempre o havia avisado. Cuidado com as pessoas que têm o sobrenome Scarlet, Fulger,
Snow e Adasteia. E ela sempre os lembrava das características desses 4 clãs para seus subordinados. As ordens que eles tinham eram simples: se algum membro desses clãs chegasse a este lugar, ninguém os ofenderia. Especialmente o clã Scarlet. Ruby olhou para as câmeras e pareceu entender alguma coisa. Logo, ela começou a caminhar em direção à entrada do clube. Natalia seguiu Ruby em silêncio, um pouco curiosa sobre o que Ruby estava planejando fazer. O segurança nem tentou impedir as mulheres de entrar, ele estava muito apavorado. Ele tinha ouvido várias histórias do clã Scarlet e de seu chefe. Inicialmente, ele pensou que essas histórias eram algo como uma história assustadora contada para crianças na esperança de desencorajá-las de se comportar mal. Quando viu os danos causados pelos Katashi no Vaticano, começou a acreditar nessas histórias. Embora isso não tenha sido transmitido ao mundo humano, todos os seres sobrenaturais sabiam o que havia acontecido naquele dia, 6 meses atrás. Que tipo de monstro pula no meio do território inimigo como se fosse algo normal, mata todos os generais inimigos e vai embora? Como um humano comum, ele não conseguia entender tal irracionalidade. Você parece preocupado, Johnny. O que aconteceu? Eddie perguntou. Faz 6 meses desde que Jessica apareceu pela última vez, eu me pergunto se algo aconteceu. Os olhos de Eddie tremeram. Você ainda está falando sobre isso? Claro, Johnny falou. Suspiro. Eddie suspirou. Lobos e vampiros não podem ficar juntos, pare com essa besteira de Romeu e Julieta. Honestamente, está ficando chato. Você está apenas criando problemas para si mesmo. De novo, eu digo. Isso não é da sua conta. Eddie olhou para Johnny friamente. Ah é? Nesse caso, faça o que quiser, mas saiba de uma coisa. Por um momento, os olhos de Eddie brilharam em verde neon. Eu sou leal a Madame. Se você trouxe problemas com os 5 grandes clãs de condes de vampiros, eu vou voluntariamente entregá-lo aos leões. Sim, eu sei disso. Não se preocupe. No entanto, Johnny de repente arregalou os olhos e olhou para Eddie. Espere um minuto, você acabou de dizer 5. Você não está ciente das notícias. Que grande mercenário você é. Fale logo. O que é isso de haver 5 contagens? Não eram apenas 4? Essa informação vai custar muito dinheiro. Eddie abriu um pequeno sorriso como se tudo tivesse corrido conforme planejado. Sua raposa estúpida. Os olhos de Johnny se contraíram quando ele percebeu por que Eddie colocou dessa forma. Era uma maneira de ganhar sua curiosidade. Eca. No final, Johnny ainda estava curioso sobre o novo conde. Ele sabia que qualquer ser sobrenatural poderia lhe dar essa informação, mas estava com preguiça de encontrar outra pessoa. Além disso, não era como se o preço de Eddie fosse drástico como os outros seres sobrenaturais ou bruxas. Ok, eu vou pagar. Quando Johnny estava prestes a aceitar o acordo de Eddie, ele parou de falar e olhou ao redor do clube. De repente, todo o barulhento clube ficou em silêncio mortal, e a única coisa que podia ser ouvida era o som da música. Johnny e Eddie procuraram o motivo disso, mas quando olharam para a entrada e viram uma mulher de longos cabelos ruivos, corpo curvilíneo e olhos verdes entrando, entenderam imediatamente o que havia acontecido. Uma beleza que pode fazer uma sala inteira silenciar. Johnny pensou, enquanto olhava para a mulher com a boca aberta. Merda, a filha daquela maluca está aqui de novo. Eddie deu um tapa na cara. Embora a maneira como cada um dos homens entendia a situação fosse diferente, a forma como todos olhavam para Ruby era a mesma, medo. No entanto, Johnny não era todo mundo. Johnny estava prestes a se levantar, mas no momento em que tentou, foi pressionado por Eddie. Esqueça, Eddie falou em um tom solene. Ela é uma das filhas de Katashi Scarlet. Você não vê o cabelo ruivo característico que é uma marca registrada do clã Scarlet? Johnny engoliu em seco quando ouviu o que Eddie disse. Quem foi Katashi? Desnecessário dizer que até Johnny sabia quem ela era. Se não o fizesse, não teria sobrevivido como mercenário por tanto tempo. A regra era clara: não provoque o clã Scarlet, ou aquela maluca faria uma visita. Se você fosse apenas um velho idiota, eu não me importaria se você jogasse sua vida fora, mas você é filho de Adão, um ex-general do Rei dos Lobos. Se você fosse morto, seu pai idiota não faria isso. Fique quieto. Johnny estreitou os olhos quando Eddie chamou seu pai de idiota. Imagine as notícias. Eddie soltou o braço de Johnny. O filho do ex-general Adam provocou uma das filhas de Katashi Scarlet.
E não qualquer filha, Ruby Scarlet. A filha favorita de Scatashi. Johnny. Você está preparado para causar uma guerra entre os lobos e os vampiros? O tom de Eddie era mortalmente sério. Ao contrário dos vampiros, os lobos eram muito apertados. Se você atacou um, atacou todos. Todos conheciam essa peculiaridade, e essa era uma das razões pelas quais outros seres sobrenaturais não atacavam os lobos que faziam parte de uma matilha. Embora Johnny fosse considerado um lobo solitário, um lobo que estava fora da matilha, sua família era muito especial, e eles não ficariam quietos se um de seus filhos fosse morto. Gole. Johnny engoliu em seco. Ele não era covarde, mas não era estúpido o suficiente para fazer isso. Você está exagerando. Eu só ia falar com ela. Afinal, ela é linda. Johnny sentou-se no banco novamente. Eddie suspirou de alívio, mas quando ouviu o que Johnny disse, ficou sem palavras novamente. Eu não recomendaria fazer isso. Eu não sei qual é a relação entre Ruby e ele, mas o novo conde é um discípulo de Scatashi, e ele é jovem. Ele não ficará quieto se você fizer algo com essa mulher. E o novo conde? Ele é simplesmente louco. Sério, o que há de errado com aquele homem? Lembrando-se das informações que recebera sobre Victor, não conseguia entender como tinha tanta sorte. Como aquele homem conseguiu fazer amizade com os 3 grandes clãs. Oh! Johnny se interessou. Fale-me sobre o novo conde. Pagarei pela informação. Bem. Quando Eddie ia falar sobre o novo conde, ele ficou em silêncio e desviou o olhar. Onde está a senhora? Ruby perguntou em um tom frio que causou arrepios na espinha de Johnny e Eddie. Ela está ocupada, Eddie falou. Ruby apenas olhou para Eddie em silêncio. Sentindo o olhar de Ruby, Eddie começou a suar frio. Ela realmente está ocupada. A aparência do novo conde a deixou atolada no trabalho, já que todos querem informações sobre o novo conde. Ruby pareceu pensar em algo. De repente, ela disse, isso é um serviço, em troca de informações sobre o novo conde, sua rede de informações me apoiará com tudo o que preciso saber. Gole. Eddie engoliu em seco. Podemos recusar? Ele realmente não queria relações com o clã Scarlet. Eu não sou minha mãe. Claro, você pode recusar. Ruby falou em um tom neutro. Mas, você tem certeza disso? Ela exibiu um sorriso frio. Eddie não entendeu, apenas olhou para Ruby confuso. O novo conde é atualmente um tema quente, todo mundo quer informações sobre ele, e você terá acesso a essa informação. Você sabe o que isso significa? Dinheiro, prestígio e influência. Eles receberiam 1 tonelada de dinheiro por causa dessa informação. Consequentemente, eles ganhariam prestígio no mundo sobrenatural ganhariam poder e influência sobre algumas comunidades no mundo sobrenatural. Certo. Mas, essa informação também pintaria um alvo gigantesco em nossas costas. Eddie não era estúpido. Ele sabia que, ao obter essa informação e vendê-la, alguns grupos não aceitariam muito bem. Principalmente as bruxas. Essas mulheres gananciosas não gostariam de perder seu monopólio. Riscos e recompensas. Você não vai crescer se não correr pequenos riscos. Este não é um risco pequeno. Eddie queria gritar tanto agora. Acho que sendo filha de Scatashi, ela provavelmente não entende a magnitude do perigo, pensou Eddie. Mas seus pensamentos estavam completamente errados. Ruby compreendia os riscos, ela simplesmente não se importava muito. Ruby queria uma rede de informações pessoais para si mesma, e não qualquer rede de informações, uma rede de informações que contatasse todas as raças. As bruxas eram boas, mas seus preços eram muito altos e, a longo prazo, era apenas uma perda. Ela precisava de algo para si mesma. Eu não entendo uma coisa. Por que você está falando com Eddie sobre isso? Ele não é apenas um baimã. Ruby e Natalia olharam para o lado e viram um homem musculoso, e ela imediatamente entendeu o que ele era. Ela podia sentir aquele fedor de cachorro molhado a quilômetros de distância. Mestiço. O rosto frio de Ruby distorceu por alguns segundos. Ruby voltou seu olhar para Eddie. Você é o tipo de organização que emprega esse tipo de vira-lata. Não é de admirar que a rede de Madame não tenha crescido, apesar de passar tantos anos nesse setor. Rachadura. Johnny quebrou o balcão de madeira. O que você acabou de dizer, cadela? Ele rosnou com raiva. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 147 Mongrel. O que você disse, cadela? Ele rosnou com raiva. Todos ficaram sem palavras quando ouviram o que Johnny disse.
Esse homem é louco. Alguém falou incrédulo. Um pensamento semelhante passou pela mente de todos os outros também, e eles simplesmente não conseguiam acreditar no que tinham acabado de ouvir. Mongrel, você é surdo. Ruby falou no mesmo tom de voz frio. Johnny rosnou, e então ele disse, eu estava sendo cauteloso por causa do seu clã. Johnny, pare. Eddie tentou deter o homem, mas foi inútil. Johnny fechou o punho e atacou o rosto de Ruby. Boom! O ataque foi tão forte que causou um barulho considerável, e por causa da onda de choque, alguns lugares quebraram e levantaram um pouco de poeira. Johnny deu um grande sorriso quando sentiu seu ataque se conectar. Ele nem se importava se ela era filha de um conde ou não, ele não deixaria ninguém pisar em seu orgulho. O orgulho de um alfa. Quando a poeira baixou, Ruby estava no mesmo lugar, na mesma posição, e a pele de seu rosto estava coberta com uma fina camada de armadura de gelo. Não estou impressionado. Johnny sentiu arrepios na espinha quando viu os olhos vermelhos sangue de Ruby. Cadela, antes que ele pudesse dizer qualquer outra coisa, seu corpo inteiro foi congelado e se transformou em uma escultura de gelo. Pare. A voz de uma mulher foi ouvida no clube. A mão de Ruby, que estava coberta de gelo, parou a centímetros de perfurar o coração de Johnny. O que aconteceu? Todos não conseguiam entender o que tinha acontecido. Em menos de alguns segundos, toda a situação mudou drasticamente. Mas de uma coisa todos tinham certeza, essa mulher, ela era forte. Esta mulher, ela é igualzinha à mãe. Claro, Eddie já esperava algo assim. Embora Ruby fosse mais tolerante que Scatashi, ela ainda tinha o mesmo temperamento de sua mãe. Ruby olhou para a mulher, seus olhos brilhando vermelho sangue. Senhora, controle seus cães. Não vou tolerar desrespeito. Sim. Por um momento, Madame ficou abalada com a expressão sem emoção de Ruby. Sim. Assim como Scatashi, ela não tolera desrespeito. Não foi apenas Ruby que se comportou assim. Todas as filhas de Scatashi tinham orgulho de que sua mãe as moldara nelas, e não inclinavam a cabeça para ninguém. Essa era a principal razão pela qual o clã Escarlate era tão temido. Eles não tinham medo de provocar conflitos com outras raças, eles eram o tipo de clã que incendiaria o mundo com um sorriso no rosto. E o mais aterrorizante era que eles tinham a capacidade de fazer isso. Scatashi sozinha era como uma bomba nuclear ambulante, enquanto suas filhas eram todas consideradas fortes pelos padrões nobres de vampiros comuns. Sendo a favorita de Scatashi, Ruby era a mesma, e não tinha medo de causar conflitos. Mas, ao contrário de sua mãe, que atacava tudo e todos, ela achava perda de tempo provocar conflitos, principalmente na comunidade vampírica. Mas ela também sabia que vampiros eram seres gananciosos e arrogantes, eles eram difíceis de controlar, sempre haveria vampiros inimigos. Ruby pensou em muitas maneiras de lidar com esses vampiros inimigos e como usá-los. O caminho mais promissor que ela planejava seguir era escravizar quaisquer vampiros inimigos e usá-los para planos futuros. Então, se o vampiro resistisse, ela simplesmente quebraria sua vontade de fazê-lo. Os vampiros eram imortais e tinham excelente regeneração. Eles só precisavam de um pouco de sangue e podiam funcionar por vários meses. Eram basicamente máquinas que nunca quebravam, uma força de trabalho eterna. Era uma solução simples de usar contra os inimigos. Porque ninguém nunca tinha pensado nisso. Ruby não conseguia entender. Em sua opinião, ao entrar em conflito com vampiros, ela estava apenas reduzindo a força de trabalho potencial que poderia ser usada para algo útil no futuro. E as outras raças? Ela não se importava de entrar em conflito com eles, mas se possível, ela preferiria evitar lutar contra bruxas. As bruxas eram muito problemáticas para lidar. Felizmente, Ruby se afastou do homem e olhou para Madame com os olhos brilhando descontroladamente. Esse homem era fraco, como um inseto, ele nem merece minha atenção. Mas se isso acontecer novamente no futuro, eu prometo a você, todo esse lugar vai desaparecer do mapa. Scarlet, o que você está fazendo aqui de novo? O rosto de Madame se contraiu um pouco, ela ignorou completamente o que Ruby disse, mas ela entendeu a mensagem. Ela se certificaria de que isso não aconteceria no futuro. Ela sabia que essa mulher louca não estava brincando. Eu preciso de um serviço de você. Ruby jogou o cabelo nas costas. Grr. De repente todos ouviram um lobo rosnar, e então, roar. Borom. Johnny se libertou da escultura de gelo, e todo o seu corpo parecia ter crescido um pouco.
E ele parecia muito mais forte do que antes. Ruby olhou para Johnny novamente. Ah? Então você não é apenas um vira-lata comum. Você é o líder deles, hein? Ela falou quando viu os olhos azuis brilhantes de Johnny. E pensar que encontraria um alfa neste lugar. Ruby deu um sorrisinho frio. Bitic. Antes que Johnny pudesse dizer qualquer coisa, ele ouviu a voz de uma mulher. Lobinha, eu me pergunto se você pode respirar no espaço, Natalia falou com um sorriso gentil. Johnny olhou para Natalia, mas antes que pudesse falar ou reagir a qualquer coisa, seu corpo foi coberto por um portal. Mas antes que Johnny pudesse cair pelo portal e entrar na vastidão do espaço vazio, o portal quebrou. Ara. Natalia olhou para a madame e viu sua mão brilhando com vários círculos mágicos. Então, ela olhou ao redor e viu vários círculos mágicos por todo o clube. Eu disse pare. Madame falou em um tom mortalmente sério. Este lugar é território neutro. Se você quer lutar, lute em outro lugar. Natalia ignorou Madame e olhou ao redor. Território de uma bruxa, hein? Ela pensou. Qual era o território de uma bruxa? Como o nome diz, era o território deles. Bruxas eram seres que podiam fazer muitos feitiços complexos, e o lugar mais perigoso para lutar contra uma bruxa era em seu território. Afinal, eles poderiam criar vários feitiços desconhecidos que poderiam matar ou incapacitar qualquer indivíduo sobrenatural. Lutar contra uma bruxa em seu território elevou as chances de perder para mais de 95%. Foi por causa dessa peculiaridade que Ruby não queria conflito com as bruxas. Eles eram muito problemáticos, especialmente sua rainha. Scarlet, você não viu que ele era um alfa? Você deixaria sua empregada atacá-lo mesmo sabendo disso? Você quer provocar uma guerra? HMM. E daí se ele for um alfa? E daí que isso vai desencadear uma guerra? Você acha que eu me importo com isso? Madame e Ed ficaram em silêncio. Na minha opinião, ele é apenas mais um cachorro molhado, não muito diferente do Rei dos Lobos. Ruby caminhou em direção a Madame. Grrr. Alguns dos lobos que estavam por perto começaram a olhar para Ruby com intenção de matar. Eles não tolerariam uma ofensa ao seu rei. Ruby parou de andar quando sentiu a intenção assassina de todos os lobos presentes. Houve um tempo em que minha mãe disse uma vez quando eu era pequeno, filha, se alguém levantar sua espada contra você, você deve aniquilar todos eles. Mate os inimigos, mate todos os relacionados aos inimigos, mate. Mate. Lembre-se. Não deixe nenhum para contar uma história. Ruby falou em um tom frio, que aterrorizou a todos. Esse não é um ensinamento que você deveria ensinar à sua própria filha. Edi queria gritar tanto agora. E eu carrego esses ensinamentos em meu coração. Você ergueu suas espadas contra mim. Diga-me. A voz de Ruby era tão sombria e demoníaca que causou arrepios em todos os lobos. Lentamente ela virou o rosto e olhou para todos os lobos enquanto seus olhos estavam vazios. Você está pronto para morrer? Uma pressão gigantesca começou a sair do corpo de Ruby. Gole. Todos, inclusive Johnny, engoliram em seco e não conseguiram se mexer, como se estivessem presos em um imenso poço de gravidade. Eles podiam sentir em suas espinhas uma sensação fria de morte. E eles finalmente descobriram algo: um monstro estava na frente deles. Quem foi Ruby? Ela é filha de Scatashi Scarlet e não é filha adotiva. Ela é a filha biológica de Scatashi. Claro que ela não é fraca. Como poderia a filha de nascimento da vampira mais forte ser fraca? Como diz o ditado, a maçã não cai muito longe da árvore. Ruby era um exemplo perfeito desse ditado. Todos os lobos, incluindo Johnny, deram um passo para trás. Sabe a escolha? Ruby abriu um pequeno sorriso que mostrou todos os seus dentes afiados. Ela virou o rosto e começou a andar novamente, e enquanto caminhava, ela disse, vocês têm sorte de eu ser um vampiro tão legal. Se eu fosse minha mãe ou meu marido, todo esse lugar já estaria transformado em uma terra sem vida. Todos pensaram que estavam surdos de repente. Quem é legal, mulher? Você não é legal. Você é tão louco quanto sua mãe. Ela não percebe isso? Ela olhou para Johnny, especialmente você, Mongrel. Você teve muita sorte hoje. Meu marido é um homem muito superprotetor. No momento em que você me tocou, não seria a morte que eu esperava. Tortura. Ela jogou o cabelo para trás e continuou andando. Embora eu não precise que meu marido lide com esse lixo. Ruby tinha seu próprio orgulho e, como Scatashi Victor, ela não
Deixaria seus inimigos para outras pessoas lidarem. Madame sorriu quando ouviu Ruby dizer, seu marido, hein? Ela pensou que era uma boa informação. Ela já conseguia descobrir como vender a informação. A filha de Scatash Scarlet tem marido. Ela podia sentir o cheiro do dinheiro. Mas... preciso saber quem é o marido dela. Por um momento, Madame esqueceu completamente o que normalmente acontecia com pessoas que tentavam vender informações sobre o clã Scarlet, e quando ela se lembrou disso, seu rosto escureceu. Ela pensou, esqueça. Os riscos simplesmente não valem a pena. Vendo Ruby começar a andar, Natalia seguiu silenciosamente enquanto olhava para Ruby com um sorriso gentil. Ouvindo o que Ruby disse, o rosto de Johnny se distorceu e assumiu uma expressão mais animalesca. Todos os seus dentes eram afiados, e ele parecia prestes a atacar Ruby a qualquer momento. Ele não gostava de ser tratado assim. Johnny, pare. Ou você vai se tornar meu inimigo também. Madame o avisou. Johnny cerrou o punho com raiva e recuou. Lutar contra uma bruxa em seu território era simplesmente um disparate. Bom. Madame sorriu, pois, como bruxa, não se importava com os conflitos do lobo com os vampiros. Ela só não queria conflitos em seu estabelecimento. Se dependesse dela, Johnny poderia morrer a qualquer momento, e ela não se importaria. Ela apenas dizia, oh, ele morreu, é uma pena. Perdi mão de obra útil. Enfim. Madame só se importaria com algo se algo fosse propriedade dela, por exemplo, o barman, Ed. Se Ruby machucasse Ed, Madame seria hostil com Ruby. Afinal, Ed era propriedade de Madame. Ruby passou por Madame e caminhou em direção a seu escritório, tratando este lugar como se fosse sua própria casa. Vamos lá. Temos assuntos importantes para conversar. E eu prometo a você que esse assunto vai render muito dinheiro para você. Oh! Madame abriu um sorriso ganancioso. Quando Madame, Ruby e Natalia subiram para o escritório. Ed, disse, seu idiota do caralho. Cala a boca, eu não estou de bom humor agora. Johnny olhou em volta e rosnou, o que você está olhando? A multidão se virou e voltou a cuidar de seus próprios problemas. Sou eu que não estou de bom humor. Ed bateu com a mão no balcão. Você nunca me ouve. Os olhos de Ed brilharam verde neon de sua fúria, e por causa disso, você provocou alguém que não deveria. Johnny ficou sem palavras quando viu seu amigo explodir de raiva. Ele nunca o tinha visto assim. Ed respirou fundo várias vezes enquanto tentava se acalmar. Ouça-me, seu idiota. Este é o meu último aviso. Ele falou em um tom neutro. Não provoque o clã Scarlet. Esqueça o que aconteceu aqui. Filho de um ex-general lobo ou não. No momento em que você se tornar o inimigo do clã Scarlet, você morrerá. E seu pai não poderá fazer nada para ajudá-la. Ok. Ed olhou para Johnny com um olhar frio. Aquele idiota, ele não me ouviu, hein? Eu não poderia me importar menos mais. Ele pode morrer como um cachorro. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza